Para iniciar, que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de todos os nossos ouvintes que estão sintonizados nesta imersão. É muito bom ter quem nos acompanha sempre por aqui. Ah, com certeza, é sempre uma alegria. E olha, imediatamente a gente já vai estabelecer o terreno onde vamos pisar hoje. A nossa análise se debruça sobre as ideias que são bem densas e provocativas do capítulo 7 do livro Graça Transformadora. Ideias propostas pelo autor dessa obra que são sensacionais, né? Exatamente. E o foco central aqui é um conceito teológico que, assim, se for compreendido da forma errada, distorce absolutamente tudo que a gente acredita. Tudo mesmo, vira uma bagunça. Pois é, estamos falando da imutabilidade de Deus. A nossa missão, o objetivo de hoje, é desconstruir uma armadilha mental muito comum. Imagina passar a vida inteira operando sob a premissa de que o Criador sofreu uma espécie de, sei lá, mudança de personalidade na transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Nossa, isso é muito clássico, sabe? Essa noção difusa, mas incrivelmente popular. Sim, aquela ideia de que no passado havia um ser divino, furioso e implacável. E de repente, ao virar a página ali para o Novo Testamento, ele acordou de bom humor e decidiu ser tolerante. E essa é, sem dúvida, uma das falhas de leitura mais perigosas que alguém pode cometer ao se aproximar das Escrituras. Porque, assim, a razão de precisarmos estabelecer a imutabilidade como uma rocha firme é que a verdadeira compreensão da graça depende inteiramente disso, entende? Com certeza. Sem isso não tem base, né? Exato. Teólogos clássicos, tipo Louis Berkhoff, apontam com muita precisão que Deus é imutável em seu ser, em suas perfeições e também em seus propósitos e promessas. Ah, o J.I. Packer também fala disso, não é? Sim, o Packer tem uma formulação lógica imbatível sobre isso. Ele diz que, se o Criador já é absolutamente perfeito, ele não pode mudar para melhor, porque, poxa, não há espaço para melhora na perfeição. É lógico. E sendo perfeito, é logicamente impossível que mude para pior, porque aí ele deixaria de ser Deus. Essa é a base de toda estrutura. Se a gente relativiza a ideia de que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, a gente acaba relativizando a própria fé. As fundações de qualquer confiança que possamos ter desmoronam. E isso não é só uma ideia abstrata, né? O peso filosófico disso fica muito evidente quando a gente olha para aquele momento monumental lá em Êxodo 3, versículo 14. Ah, a sarça ardente. Isso. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, e a resposta é: eu sou o que sou. Não é eu fui em uma era passada, sabe? Ou eu serei no futuro quando a humanidade evoluir. É um estado absoluto e constante de ser. Exato. Essa presença constante, ela, assim, joga uma luz completamente diferente sobre como a gente lê o restante da Bíblia inteira. Não dá para ler Gênesis achando que estamos lidando com uma versão beta do Criador, né? Nossa, a versão beta é ótimo. E que milênios depois seria atualizada na versão final lá do Apocalipse. Não faz sentido. Não faz mesmo. E o texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, corrobora isso brilhantemente. Lá diz que no Pai das Luzes não há mudança nem sombra de variação. Isso obriga a gente a usar uma lente de coerência muito rigorosa. Uma lente contínua, né? Isso. Os atributos divinos não estão num pêndulo histórico. O amor não estava adormecido no Antigo Testamento para, sei lá, acordar no Novo. E a justiça não foi aposentada depois dos Evangelhos. E o Criador que chamou Abraão é rigorosamente o mesmo que inspirou João na ilha de Patmos. E a grande ironia de tudo isso, que eu acho muito fascinante, é que a dificuldade de harmonizar isso não é um problema moderno. Ah, de jeito nenhum. Vem de longe. Vem de muito longe. Isso chamou muito a minha atenção na análise do contexto histórico ali no livro, porque essa dificuldade de lidar com essa tensão entre a severidade da lei antiga e a graça dos evangelhos, isso gerou uma das maiores heresias do cristianismo primitivo. Aquele caso do 2º século, né? Exatamente. Um homem chamado Marcião. Ele simplesmente não conseguiu conciliar essas duas coisas e propagou uma ideia que ficou conhecida como o marcionismo. E olha, a solução que ele encontrou para essa dissonância cognitiva foi drástica, mas muito drástica mesmo. Foi bizarra.
Ele literalmente concluiu que estávamos lidando com dois deuses diferentes. Pois é. E assim, Marcião foi muito influenciado pelo gnosticismo da época. Aquela galera via a matéria física como algo essencialmente mal e o mundo espiritual como o único reduto do bem, sabe? Uma divisão bem radical. Muito. Então, na mente dele, o Deus do Antigo Testamento, que é o criador do mundo material, que exigia obediência e aplicava punições severas, ele via esse Deus como um ser inferior. Ele até chamava de demiurgo. Demiurgo. Um deus de justiça fria, cruel até. Exato. E, em total oposição a esse ser, Marcião colocava Jesus Cristo como o revelador de um Deus supremo, de puro espírito, pura luz e amor incondicional, e que seria completamente desconhecido da humanidade até aquele momento. E a tentativa dele de limpar a narrativa foi tão extrema que ele pegou uma tesoura literária, por assim dizer, e mutilou as escrituras. Sim, ele rejeitou o Antigo Testamento por completo, Jogou fora. jogou fora, e do que sobrou do Novo Testamento, ele aceitou apenas o Evangelho de Lucas e algumas cartas do apóstolo Paulo. E mesmo assim com edições, né? Sim, ele editou esses textos, ele foi lá e apagou qualquer referência, qualquer citação que ligasse Jesus aos profetas, a Abraão ou a qualquer elemento da antiga aliança. Caramba! Para o Marcião, os outros apóstolos tinham simplesmente corrompido a mensagem original de Jesus com ideias judaicas que para ele eram ultrapassadas. E sabe o que é louco? A sedução do marcianismo na época foi enorme. E pensando bem, é fácil entender o motivo. Ele oferecia uma solução muito simples para um problema super complexo. Atalhos são sempre sedutores, né? Muito. É muito mais fácil cortar fora os textos que são difíceis de digerir do que fazer o trabalho árduo de compreender como a santidade profunda interage com o amor profundo. Mas ao fazer isso, ele destruiu a narrativa da redenção. Ele cortou as raízes da árvore, entende? Totalmente. E o ponto de Tony Cook, que é trazido à tona nessa análise, é que embora a igreja tenha excomungado Marcião e rejeitado a heresia dele formalmente, o fantasma do marcianismo ainda assombra os nossos dias. Mas espera aí. É aqui que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para não ser injusto. A observação de Cook é instigante, claro, mas se a gente olhar para a realidade prática, ninguém sobe num púlpito hoje, no século XXI, e diz tipo, pessoal, esqueçam Gênesis, nós servimos a um Deus diferente agora. Ninguém fala isso com essas letras. Não existe uma confissão aberta de dois deuses. Então, até que ponto não é um exagero chamar os pregadores modernos de marcionitas? Então, a questão não é a confissão aberta, sabe? É o resultado prático de uma teologia seletiva. O marcionismo moderno, como o livro analisa, não corta as páginas da Bíblia fisicamente, como o Marcião fez. Certo. Mas as ignora solenemente. O problema mora no que a gente pode chamar de pontas soltas de raciocínios incompletos. Como assim? Quando toda a ênfase do ensino foca só no amor acolhedor do Novo Testamento e o Antigo Testamento é tratado apenas como uma espécie de museu de histórias de terror sobre a ira divina, a mensagem que fica nas entrelinhas é a de que houve uma mudança de gestão no céu. Ah, entendi. Fica subentendido. Fica. A conclusão inevitável na mente de quem ouve regularmente esse tipo de pregação é a de que o Todo-Poderoso meio que se converteu naquele intervalo das páginas em branco, entre os livros de Malaquias e Mateus. Trata-se de uma segregação de atributos, na prática. Perfeito. É a velha prática de isolar o texto do contexto. Se a prática diária trata o texto sagrado como se a graça fosse uma invenção do Novo Testamento, a gente precisa encarar o desafio de voltar lá para o Antigo Testamento. E procurar a graça lá. Exato. Esse lugar que tantos consideram o reduto exclusivo do rigor. A gente precisa encontrar a graça operando livremente lá. E as evidências são abundantes. Muito abundantes. A primeira vez que a palavra graça aparece literalmente no texto bíblico é logo no começo da história humana. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Num cenário de corrupção global. Na época de Noé, né? Sim. O texto diz simplesmente que Noé achou graça diante do Senhor. Não diz que ele comprou a graça. O que mereceu por ser infalível. Exatamente. Ele não era infalível. Ele a encontrou.
Mas, de todos os casos do Antigo Testamento, o que mais desafia essa noção de um Deus inflexível no passado é com certeza a história do rei Davi, que a gente vê registrada no Salmo 51. Nossa, o caso de Davi é o teste de estresse definitivo para a presença da graça no Antigo Testamento. Vamos analisar a mecânica da situação. Davi não cometeu um erro trivial, tipo uma mentirinha, sabe? Não, foi algo grave. Muito grave. Ele cometeu adultério com Batseba e, para encobrir a gravidez dela, ele orquestrou meticulosamente o assassinato do marido dela, Urias. Ele colocou o cara lá na linha de frente da batalha para morrer. Uma atrocidade. Sim, e se a gente olhar para a estrutura legal de Levítico, o sistema sacrificial de Israel não previa de forma alguma nenhum sacrifício animal por homicídio premeditado ou adultério. A lei era absolutamente fria e clara nesses casos. A sentença era a morte. O sistema não oferecia nenhuma saída técnica para ele ali. Fim da linha total. Pela lei estrita daquela época, que muitos dizem ser desprovida de misericórdia, Davi deveria ter sido executado sem hesitação. Mas o que a gente vê é uma restauração impensável. Um milagre de graça mesmo. Diante de um arrependimento que esmaga o próprio ego. E olha, quem lê o Salmo 51 vê ali o retrato de uma alma em pura agonia, reconhecendo a própria falência. Diante disso, Deus intervém e poupa a vida dele. É muito forte. É um perdão que não encontra base nenhuma no mérito de Davi, nem no sistema cerimonial em si, mas puramente na graça do legislador. Verdade. E essa dinâmica nos leva a uma reflexão profunda de Russell Shedd, que é citado no livro. Ele desmistifica completamente o papel da lei. Porque, assim, existe um senso comum de que a lei no Antigo Testamento era uma espécie de escada de salvação. Numa lista de tarefas. Isso. Uma lista de regras que as pessoas precisavam, sei lá, gabaritar para poder comprar o favor de Deus. Mas Shedd mostra que isso nunca foi verdade. A lei nunca foi um acordo comercial. Ela foi dada a um povo que já havia sido salvo e resgatado do Egito pela graça. O resgate veio primeiro. Exato. A lei era o caminho para manter um relacionamento saudável com esse Deus que já os tinha salvo. Todo aquele sistema de sacrifícios e festas servia não para provar o quão bom o ser humano era, mas exatamente o oposto. Servia para apontar constantemente a santidade absoluta do Criador e reconhecer a imperfeição humana contínua. Que visão incrível! E tem o John Wesley também, né? Ele acrescenta uma camada fascinante a isso durante o período de avivamento lá na Inglaterra. O que ele dizia? Ele argumentava que a própria lei, que, assim, frequentemente é vista como um conjunto rígido e opressor de restrições, na verdade, ela é puramente um fruto da bondade e do amor de Deus para com um homem que perdeu o rumo. Olha só. É lindo, mas isso também nos coloca diante de um paradoxo quase psicológico. Eu quero te fazer uma provocação. Manda. Se a lei, na sua essência, já era uma demonstração tão clara de amor e de cuidado, por que a percepção esmagadora de quem lê, e até mesmo das pessoas daquela época, é de que a lei é um fardo punitivo constante? Ah, essa é uma ótima pergunta. E a resposta está na nossa natureza. Porque a natureza humana caída tem uma autopercepção incrivelmente distorcida. A lei parece um fardo opressor para todo aquele que confia na própria retidão. Ah, entendi. Pensa na figura clássica do fariseu descrita nos evangelhos. O fariseu não enxerga a necessidade de misericórdia porque ele, honestamente, acredita que o próprio desempenho moral dele é suficiente. A maldade inerente ao ser humano cega essa percepção de necessidade. É o orgulho, no fim das contas. Totalmente. Então, o papel da lei na visão de Wesley e do Shedd funciona como um espelho de altíssima resolução. Quando o ser humano se olha nesse espelho, a lei não cria a sujeira na pessoa. Ela apenas revela as falhas terríveis e as motivações corrompidas que a nossa presunção tenta esconder. Nossa, genial. Ela destrói a ilusão de autossuficiência. Isso. A mensagem da lei é basicamente: olha, o ser humano é incapaz de ser perfeito, nós precisamos desesperadamente de perdão. E foi exatamente essa compreensão que quebrou o coração de Davi. O espelho da lei mostrou a ele o assassino e o adúltero que ele havia se tornado. E foi isso que abriu espaço para a graça operar de forma plena.
Essa imagem do espelho é perfeita. O espelho não te suja, ele apenas te confronta com o estado em que você já se encontra, né? Exatamente. Então, se a gente acabou de estabelecer de forma contundente que a graça transborda no Antigo Testamento e que a própria lei tinha um propósito misericordioso, a imutabilidade divina nos obriga a virar a moeda e olhar na direção oposta. Chegou a hora do Novo Testamento. Sim, se o Antigo Testamento contém profunda graça, o Novo Testamento, essa era que comumente chamamos de Era da Graça, também deve conter o juízo implacável de Deus contra o pecado, não é? E quando a gente abre o Novo Testamento, as evidências são um choque de realidade para quem prefere aquela leitura mais romantizada. E como são? As evidências não apenas existem, elas são numerosas, embora frequentemente ignoradas por serem desconfortáveis. A expectativa natural de quem divide a Bíblia em ira no passado e amor no presente seria encontrar um Novo Testamento onde a justiça retributiva simplesmente desaparece. Mas a realidade do texto é outra. Totalmente outra. Vamos olhar para o João Batista, por exemplo. O homem encarregado de preparar o caminho para o próprio Cristo. Ele não inaugura o ministério dele distribuindo abraços. Nem um pouco. A mensagem pública dele é bem áspera. Ele olha para os líderes religiosos e os chama abertamente de raça de víboras. E ainda pergunta quem os ensinou a fugir da ira que está prestes a cair sobre eles. E se a gente avançar para as palavras do próprio Jesus, a própria encarnação do amor divino, a gente encontra declarações fortíssimas. O que ele diz em João, né? Sim, em João 3, versículo 36. Ele afirma categoricamente que quem mantém uma postura de rebelião contra o Filho não verá a vida, mas sobre essa pessoa permanece a ira de Deus. É pesado. É muito direto. E no livro de Atos, no capítulo 5, bem no meio do nascimento da igreja, com o pessoal cheio do Espírito Santo, temos o caso fatal de Ananias e Safira. Eles mentem sobre uma oferta financeira e caem mortos ali mesmo. Verdade. A igreja primitiva não brincava em serviço. E tem o caso de Paulo também. Exato. Mais tarde, o apóstolo Paulo manda entregar um homem que vivia em imoralidade impenitente a Satanás. Isso está lá em 1 Coríntios 5. E olha só, tudo isso acontece na Era da Graça. Tudo no Novo Testamento. E isso nos leva ao cerne de como harmonizar tudo isso sem cair na armadilha de pensar que Deus tem múltiplas personalidades. A resposta está em entender que juízo e amor não são concorrentes, sabe, num cabo de guerra cósmico. Eles são atributos perfeitamente complementares e inseparáveis do mesmo caráter divino. Eles caminham juntos? Exato. Jesus veio ao mundo com um propósito inicial e explícito de salvação, não de condenação. Lemos isso claramente em João 3,17. O amor de Deus se manifesta de forma suprema no fato de que ele enviou o próprio Filho para absorver as exigências da justiça no nosso lugar. Perfeito. No entanto, a justiça de um Deus santo exige que a rebeldia e o mal tenham uma resolução. Então, se alguém rejeita deliberadamente e conscientemente esse sacrifício, essa pessoa está ativamente rejeitando o único antídoto disponível. O que nos leva à consequência disso. Sim. O resultado lógico não é que Deus se torna mal de repente, mas que a pessoa permanece na sua condição natural de estar sob o juízo e a ira divina que sempre se opuseram ao mal. Entendi. Eu sempre gosto de visualizar isso através de uma dinâmica, uma analogia de resgate. Como é isso? Imagina que a justiça divina é como um abismo real, um abismo intransponível, gerado pela realidade do mal e do pecado humano. Nós não podemos pular esse abismo por esforço próprio, de jeito nenhum. A gente cairia, fatalmente. Sim. Aí, o amor imutável de Deus constrói uma ponte indestrutível sobre esse abismo. Essa ponte é o sacrifício de Cristo. A ponte está lá, o convite está feito para todo mundo. Mas se a pessoa chega diante dessa ponte, cruza os braços, ri da estrutura e se recusa a atravessar, a consequência de ficar do lado do abismo é inevitável. É terrível. O fato de a ponte existir não faz com que o abismo deixe de ser letal, entende? Uma coisa não anula a outra. A justiça reconhece a gravidade do abismo, a gravidade do pecado. O amor providencia a ponte, o resgate. Nossa, essa imagem é sensacional.
Essa dinâmica mostra perfeitamente que a tensão é resolvida na cruz. E para deixar claro que a santidade de Deus continua ativa na era atual, a gente pode olhar para a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 17. Ele faz uma declaração muito solene, ele diz: "Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus." A casa de Deus. Sim, e o tempo verbal aqui é crucial. Pedro não está fazendo uma retrospectiva histórica, dizendo que o julgamento foi algo exclusivo da época de Moisés. Ele fala no presente. Isso, ele afirma que aquele era o momento presente. Na nova aliança, na igreja primitiva que espalhava a graça, o escrutínio e a disciplina de Deus continuavam operando. E começando de dentro para fora, pelos próprios cristãos. Isso nos transporta diretamente para o estudo de caso mais detalhado dessa nossa análise de hoje, que é a carta endereçada à igreja de Tiatira, registrada lá no capítulo 2 do livro do Apocalipse. É um caso muito emblemático. Muito. É aqui que a gente vê a consolidação completa de como a graça, a paciência infinita e o juízo cirúrgico operam juntos dentro de uma comunidade de fé já estabelecida no Novo Testamento. Sim, no meio da Era da Graça. Exato. E se a gente fizer uma auditoria inicial em Tiatira, parece que estamos diante da igreja modelo, né? O próprio Cristo reconhece as virtudes deles, há um registro claro de boas obras, de amor evidente, fé inabalável, serviço contínuo. E ele ainda elogia o crescimento deles, dizendo que o trabalho atual superava o do início. É um currículo, assim, de dar inveja. Um currículo fenomenal, sem dúvida. Qualquer comunidade queria ter. Mas havia um diagnóstico letal crescendo silenciosamente sob a superfície de todas essas boas obras. A liderança e a comunidade toleravam o pecado de forma contínua. A famosa Jezabel. Exatamente. Toleravam a influência de uma mulher chamada, simbolicamente, de Jezabel, que usava uma suposta autoridade profética para induzir os cristãos dali à imoralidade e à idolatria profunda. E olha, a maneira como Cristo escolhe se apresentar a essa igreja, antes de proferir a sentença, já estabelece todo o tom teológico do encontro. Como ele se apresenta? Ele é descrito com olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente. Nossa, essa linguagem simbólica é riquíssima. Os olhos de chama de fogo, eles falam da onisciência implacável de Deus, né? Não há escuridão, não há quarto fechado ou racionalização teológica que possa esconder as reais motivações do coração diante de um olhar que queima e purifica tudo que vê. Nada passa despercebido. Nada. E os pés de bronze reluzente carregam uma tipologia clara de julgamento. O altar dos sacrifícios, lá no tabernáculo do Antigo Testamento, era revestido de bronze. A serpente levantada no deserto para deter a praga era de bronze. O bronze é o metal que suporta o fogo do juízo. Perfeito. O Cristo que se apresenta a Tiatira é aquele que sonda as profundezas da mente humana e que pisa com o peso da justiça irrevogável. Mas o que é verdadeiramente revelador nessa passagem é a cronologia, a ordem das ações de Deus ao lidar com aquela corrupção terrível. O juízo não é imediato, não é? Não. O primeiro passo nunca é a aniquilação imediata. O primeiro passo é sempre a demonstração da longanimidade divina. O texto diz explicitamente as palavras de Jesus: "Dei-lhe tempo para que se arrependesse." Essa é a regra de ouro do caráter imutável de Deus. A misericórdia sempre se adianta. Isso. A misericórdia sempre estende a mão antes que a justiça levante a espada. Houve um período de carência silencioso ali. E aqui, pegando esse gancho, a gente toca em uma das crises mais silenciosas e profundas da espiritualidade atual, na minha opinião. Porque existe uma tendência gigantesca de interpretar o silêncio temporário de Deus como aprovação, com impunidade. O fato de o teto não desabar instantaneamente sobre a cabeça de quem erra não significa que o céu concorda com o erro. Definitivamente não. Significa, sim, que um tempo compassivo e até doloroso de espera está em vigor. O silêncio é a graça dando espaço para a consciência agir.
Davi documenta esse peso de forma tão visceral no Salmo 32, quando ele descreve que seus ossos envelheceram e sua vitalidade secou enquanto ele tentava esconder o seu pecado. O corpo sentiu. A agonia mental e espiritual antes da confissão já era a força invisível da mão divina apertando ele, tentando chamá-lo de volta à lucidez. Essa distinção entre paciência e vista grossa é vital. E o segundo passo na dinâmica lá de Tiatira revela o peso colossal da escolha e da agência humana. O texto relata a tragédia com poucas palavras. Ele diz, mas ela não quer se arrepender. A escolha foi feita. Foi. O juízo que se segue não aconteceu porque Deus era impaciente ou carente de misericórdia. O juízo ocorreu por causa da obstinação humana. O tempo que foi dado para a cura foi usado para aprofundar a rebelião. E é por isso que o terceiro passo entra em cena, que é o juízo inevitável. Quando a oferta de graça é desprezada, né? Exato. Quando a graça é ativamente desprezada, a consequência orgânica é a disciplina severa. A passagem menciona adoecimento, sofrimento em uma grande tribulação e até a morte dos seguidores daquela doutrina corrompida. Muito drástico. Sim. E aqui o autor do livro invoca um princípio formidável que a gente encontra lá em Tiago 2, versículo 13, que declara que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse versículo é muito citado. É muito famoso. E a palavra no grego original para triunfar é katakauchaumari, que transmite a ideia de se gloriar contra algo, de vencer uma disputa. Mas a chave de leitura aqui é que a misericórdia só vence o juízo e o torna desnecessário se ela for ativamente abraçada e recebida durante o tempo oportuno. Se a misericórdia é rejeitada, o juízo segue seu curso natural. Mas, sabe, a força e a severidade dessa sentença em Tiatira levanta um questionamento inevitável para a gente hoje. Como estamos na era da graça, no contexto da Igreja do Novo Testamento? Qual seria a finalidade prática de um julgamento que resulta em adoecimento extremo e morte? Parece exagerado para alguns, né? Exato. Por que não apenas ignorar ou afastar aquelas pessoas suavemente? E o próprio texto de Apocalipse responde a isso. A punição drástica tinha uma função cirúrgica e coletiva. O objetivo expresso de Jesus era: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Essa é a função didática e preservadora da disciplina divina. Não é um surto de raiva, gente. É uma ação calculada para proteger o corpo todo. O juízo severo em Tiatira serviu como um aviso ressoante para todas as outras comunidades cristãs da Ásia Menor e de todas as eras subsequentes. Um recado bem claro. Muito claro. Avisa quem está brincando com o pecado que a tolerância de Deus em relação à corrupção da igreja tem um limite intransponível. E, por outro lado, avisa aqueles que estão resistindo à tentação que os sacrifícios deles pela santidade não são em vão, porque aquele que julga vê perfeitamente os corações. Que maravilha! Quando a longanimidade divina é sistematicamente desprezada, o juízo entra em ação não para destruir o propósito da igreja, mas exatamente para preservar a identidade sagrada do povo de Deus. Isso nos leva de volta ao nosso ponto de partida para a gente amarrar todas essas pontas hoje. A jornada que fizemos do Gênesis ao Apocalipse, passando pela lei, pelo rei Davi, pelo marcionismo, e chegando nessa igreja de Tiatira, não foi apenas um exercício de história antiga. De jeito nenhum. É para o nosso dia a dia. Sim. Compreender que a bondade infinita de Deus nunca vai operar desconectada da sua justiça absoluta é a chave para a gente entender a própria essência da justificação pela fé. A graça que salva não é a anulação das leis morais que regem o universo. Não é um passe livre. Não é. A graça é o próprio Filho encarnando na história humana para sofrer as consequências justas no nosso lugar. A aceitar que Deus não muda, que o eu sou lá de Moisés é o mesmo Jesus de Apocalipse, isso nos fornece um alicerce inabalável. Com certeza. Isso nos dá a segurança irrefutável de que o amor e as promessas dele são garantidos, ao mesmo tempo em que instila em nós um temor reverente de que a sua justiça é inevitável, entende? Exatamente. Porque, olha, uma divindade que flutua de acordo com o espírito da época, que altera seus padrões morais conforme a humanidade avança, é uma divindade indigna de confiança. A imutabilidade é a âncora da alma.
a âncora da nossa fé. Se a graça e o juízo coexistem na perfeição do caráter de Deus, nós simplesmente não temos a opção de montar um Deus à la carte, escolhendo apenas os atributos que nos confortam e descartando os que nos confrontam. A verdade bíblica exige que a gente se relacione com o Criador na totalidade do seu ser. É um mergulho profundo. É algo que reorganiza completamente as nossas bases teológicas e nos força a abandonar aquelas caricaturas tão confortáveis que construímos. E, enquanto caminhamos para o encerramento desta nossa imersão de hoje, quero deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve. Olha o desafio aí. É um desafio. Um pensamento que não exige uma resposta imediata, mas uma reflexão muito honesta e pessoal. Qual seria? Se aceitarmos de todo o coração que Deus é absolutamente imutável em seu amor compassivo e em sua justiça ao mesmo tempo, e sabendo que a misericórdia sempre precede o juízo, como essa realidade altera a forma como cada pessoa que nos acompanha reage ao silêncio e ao tempo de arrependimento que talvez esteja recebendo hoje? Forte? Neste exato momento, em áreas ocultas da própria vida, sabe? O silêncio que Deus faz não é ausência, é o relógio da graça batendo. E para quem gostou desta análise profunda, informo que teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve, onde continuaremos a desvendar esses conceitos transformadores. Deus abençoe todos os ouvintes.